Olá pessoal, aqui é a professora Alexandra e nós vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Nessa nós vamos ter como habilidade as relações, estabelecer relações lógicos-discursivas, vamos analisar a lógica de um discurso, analisando o valor argumentativo dos conectivos, ou seja, vamos analisar qual é a informação que os conectivos são palavras que servem para ligar, elas servem para grudar uma expressão na outra. O objetivo é como nós vamos construir uns discursos, o discurso para convencer alguém de alguma coisa, usando marcadores de opinião, dando continuidade à aula sobre opinião. Essa aula ela está no caderno do governo, o caderno Aprender Sempre, é a atividade que aparece para vocês na página 12, atividade 11. São operadores argumentativos. São palavras que têm a função, como eu disse para vocês ali atrás, ligar expressões, ligar palavras, ligar orações ou ligar parágrafos, sempre com a intenção de estabelecer sentido entre eles. Vejam aqui, por exemplo, peguei algumas orações. Fui na loja e comprei o tênis. Trouxe uma informação. Fui na loja, mas não comprei o tênis. Fui na loja, logo comprei o tênis. Observe que são 3 situações de comunicação muito parecidas. Em todas elas, a pessoa praticou ações semelhantes. Foi na loja. Na primeira, ela foi na loja, comprou o tênis. E eu usei o conectivo e, que é um marcador chamado conectivo, é um marcador, é uma conjunção que traz para a ideia fui na loja uma soma. Ele foi e somou. Outra ação, comprou o tênis. Na de baixo, eu tenho uma ideia de contradição, oposição. Ele foi na loja. Se a gente vai na loja, opa, não comprou o tênis. Então, ele usou o mas para contradizer a ideia anterior. Veja, fui na loja, logo, não é rápido aqui, tá? Esse logo significa portanto. Logo, ou seja, gente, é óbvio, traz para nós a ideia de conclusão. Se eu estava na loja é lógico que eu comprei o tênis. Tem uma lógica por trás disso. É a conclusão de uma ideia. Ainda que eu tenha ido na loja, não comprei o tênis. Ou seja, eu estava lá, porém, mas, é uma adversidade, uma ideia de oposição. Não comprei o tênis. Se bem que a loja tivesse, não comprei o tênis. São ideias também parecidas. Em ambas, tinha o tênis na loja, mas a pessoa não comprou. Então, essas expressões que foram grifadas de amarelo são chamadas de marcadores argumentativos, são conectores. No ano de 2001, o Enem trouxe para nós um poema do Carlos Drummond de Andrade que nos diz o seguinte: o mundo é grande e cabe na janela sobre o mar. Comparem, observem a situação. O mundo é grande, é verdade, e cabe na janela sobre o mar. Observem que esse e que apareceu aqui, que também é um conectivo, mas ele não tem a mesma ideia do anterior, da oração lá atrás. Por quê? Ele não traz uma ideia de soma. Como que o mundo é grande e eu vou somar a minha ideia caber na janela? Não, aqui ele está dizendo, o mundo é grande, mas cabe na janela. Ou seja, ele estava sentadinho na cama dele, a janela é aberta e lá atrás ele viu o horizonte. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O mundo é grande, mas cabe na cama. Quer dizer, o mar ele é grandão, mas eu me imagino dentro dele aqui na minha cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe num breve espaço no mar. Ou seja, o amor é grandão, é uma infinitude no meu ser, mas eu consigo colocar todo ele em um beijo. Aqui, o e, para nós, nessas 3 situações, ele traz a ideia de oposição. Estabelece uma ideia diferente de sentido. Já nessas 2 situações que apareceram para nós aqui, nós temos 2 charges. Observe na situação número 1. Não pude fazer a tarefa, porque meu computador pegou um vírus e esse vírus contaminou o lápis e minhas canetas. Observem agora aqui o e que apareceu nessas 2 situações.
Olha, meu computador pegou um vírus, uma situação, e o vírus contaminou o lápis. Então, o vírus contaminou o computador, mais o lápis e mais a caneta. Então, esse E, ele já traz para nós a ideia de soma. Ele está unindo orações, unindo ideias com o valor de soma. Mas logo mais aqui acima, apareceu para nós a expressão por quê. Por quê? Explicando. Eu não fiz por qual motivo? Porque meu computador pegou um vírus. Esse porquê também é um marcador de ideia de explicação. Também é uma conjunção. Mas nós temos uma outra situação aqui ao lado, olha. Não, meu filho, você não foi baixado pela internet. Ponto. Você nasceu. Aqui o autor ele preferiu interromper o período. Mas se eu não quisesse interromper o período, eu poderia simplesmente unir essas duas situações aqui com um conectivo, com um marcador. E que marcador seria esse? Seria um com a ideia de explicação. Eu poderia usar um pois, porque, uma vez que ou uma vez de que. Ok, pessoal? Bom, dando sequência, eu tenho também uma tirinha. Nela, o sargento conversa com o soldado Dentinho e diz assim: Dentinho, eu tentei e tentei. Ó, quantas vezes ele tentou? 2. Soma, ideia de soma. Mas eu não consigo. Ele tentou 2, mas ele teve que parar. Quebrou a expectativa. Ele interrompeu o processo. Então, ele teve o E, fazendo para nós a ideia de soma de ideias, mas ele apareceu com o mas, quebrando, então, a nossa expectativa. Galera, para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre conjunção, tem um vídeo no YouTube do professor Alex. O professor Alex, ele é daqui da nossa cidade. Ele faz uma paródia, Essa é Mina é Louca, da Anitta. É uma paródia lá no YouTube. Baixem o vídeo para vocês assistirem. Vai ser bem legal, vocês vão aprender bastante. Bom, continuando, segue aqui abaixo uma tabela. E nessa tabela aparecem vários tipos de conectivos ou marcadores argumentativos. Entre eles nós temos, por exemplo, para causar ideia de exemplificação, ideia de oposição, olha, entretanto, por outro lado. Para causar ideia de comparação, da mesma maneira. Ideia de soma, além de, além disso. Causando a ideia de numeração, em primeiro lugar, primeiramente. Estabelecendo a ideia de causa-consequência, que a gente até já estudou lá na escola. Então, assim, de acordo com. Ou ainda, para estabelecer uma relação de ênfase, realmente, de fato. Para encerrar uma ideia, em suma, portanto, enfim, por conseguinte. Para criar uma ideia de condição, hipótese, se, ao menos que, ou estabelecer uma ideia de tempo, no momento em que, na hora em que, desde o começo. Ok, pessoal? Essa então é a nossa aula. Vocês vão realizar uma sequência de atividades e encaminhar então para o e-mail e depois uma sequência pelo Google Forms. Ok, pessoal? Valeu, obrigada!